Como aprender inglês depois dos 40? Tell me. Hey guys! Olá pessoal, aqui é a Sara Scarcelli e como vocês podem ver eu tô com um convidado muito especial que é o Senhor Scarcelli. O meu pai, gente, vocês conseguem ver a semelhança? Principalmente nos olhos azuis. Ai, gente. Pra falar, eu puxei o meu pai, a gente diz I took after my father. I took after my father. Especially his blue eyes. Mas antes, eu quero te convidar a clicar no link que tá na descrição desse vídeo para você saber mais sobre o nosso curso online ou presencial e também se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? E ative o sininho para você ficar por dentro de cada vídeo novo que eu postar. E eu trouxe meu pai aqui hoje justamente para responder essa pergunta. Hoje ele vai explicar como que ele aprendeu inglês depois dos 40? Ou 50, Ou sei 50. lá. Não vamos revelar idades. Foi um caminho muito árduo, né? Foi muito... Conta pra gente, como que foi pra você? Bom, eu sempre tive muita dificuldade de aprender inglês, porque eu fui pouco escolarizado. Eu vim da roça quando eu tinha, acho que 11 anos, mais ou menos. E quando eu cheguei em São Paulo, eu parei de estudar. Na verdade, eu não dei continuidade nos estudos, porque meu pai tinha câncer, a minha mãe trabalhava de empregada doméstica e a gente ficava na rua e também tive que trabalhar muito cedo. E eu era o filho mais velho, por esses fatores e outros, né? Acabei não me escolarizando e tendo que trabalhar para sustentar os meus irmãos que eram mais novos, né? E meu pai acabou falecendo quando eu tinha 15 anos e praticamente eu não estudei. Não estudei assim, não fui para a escola, né? Porque tudo que aprendi sozinho. Não que eu fosse assim exímio autodidata, mas assim era na base da necessidade. Então eu me tornei técnico de máquina de escrever e aos 16 anos eu já era empreendedor, fui emancipado, né? E já tinha a minha empresa. E eu fiz supletivo depois quando eu tinha 22 anos, que eu já era casado. E até passei no inglês, porque tinha uma matéria chamada inglês, né? Mas era daquele negócio de chute, então se você chutar bem, e eu era craque pra chutar bem, né? Tinha uma boa intuição, então. Mas assim, eu acabei me tornando gerente de um dealer da IBM pela minha capacidade técnica, né, com máquinas de escrever. Né? Por isso, então, eu me sentia assim, com o inglês muito zerado, assim, muito difícil. Eu tinha dificuldades enormes, assim, para mim não fazia sentido. Então, inglês para mim era um bicho de 7 cabeças. E você já tinha tentado aprender várias vezes também, né? Ah, sempre eu tinha aqueles rompantes, assim. Falei assim, agora eu vou aprender inglês. Agora vai. Agora vai, né? E aí? E aí não ia. Não ia. Não ia. Por quê? Porque eu entendo assim que eu tenho uma mente lógica, né? Então o inglês nunca fez sentido para mim, porque era alguma coisa totalmente abstrata e aquilo não me chamava atenção, né, para aprender. Né? O meu pai sempre gostava de saber a lógica das coisas, tanto que a minha avó contava que quando ele era mais novo, ele desmontava o guarda-roupa, desmontava sei lá o que mais, e tentava pôr de volta. Ele queria desmontar pra ver a lógica por trás disso, né? Exato. E no inglês faltou a lógica, aí você fica como? Então não tinha por onde me pegar, né? Ou você sabia ou não sabia, né? Então o inglês eu sempre tive vários rompantes assim que eu queria aprender, mas eu sempre não dava continuidade porque o esforço que eu tinha que aplicar o resultado que eu estava obtendo, isso não era muito compatível, então eu acabava desistindo, né? Você gasta um esforço grande ali e você não tem aquele resultado, você acaba desanimando, né? É como se você tivesse que cortar uma árvore, mas você pegou o canivete. Aí... Por mais boa vontade que você tem, você acaba desistindo, né? E não tem nada a ver com você de verdade. E eu sempre conto a história do meu pai aqui, toda vez que eu tenho uma oportunidade de contar, e o meu pai. Porque realmente o meu pai, ele tentou com todas as formas. Ele tentou com o professor particular, com o professor nativo, com o professor brasileiro, com material X, Y, Z, materiais conceituados. Ele colocava aquela fita cassete lá no carro. Isso. E tô dedurando um pouco a idade. E ficava lá repetindo. E dava esse desânimo porque chegava aquele momento que, poxa, eu não tô sentindo livre pra falar, eu só sei, às vezes, repetir algumas coisas. Eu tinha várias tentativas, né? Então, quando meus filhos nasceram, né? Eu tive o privilégio de colocá-los num colégio americano.
E nesse colégio, os professores, todos eles são nativos de língua inglesa, e eu passava uns apuros enormes, porque eu ia levá-los, buscá-los, ia nas confraternizações, ia nos esportes, ia na piscina. Meu pai era o salva-vidas. E eu não falava nada de inglês, então todo mundo vinha conversar comigo em inglês, e eu travava literalmente, porque eu estava tão bloqueado com o inglês. Se uma pessoa viesse falar comigo em inglês, depois mudasse para o português, eu também não entendi o que estava falando em português, então traumatizado que eu ficava, né? Tentei várias vezes aprender, né? Teve uma época que eu tentei aprender com a minha filha mais velha, e a gente ia para a escola, né? E aí eu levava ela quando eu ia, falava assim, agora only in English, você vai falar comigo somente em inglês, tá ok? Então tá bom. E aí ela começava a falar alguma coisa que ela queria explicar, assim, do cotidiano dela, e aí eu não entendia. Eu falava assim, você pode repetir, por favor, né? Ela falou, pai, então pelo menos me peça em inglês. Então eu aprendi muito bem, assim, repeat please. Esse daí não tem como falar que você não aprendeu, né? Eu aprendi repeat please, né? E aí ela falava, uma outra coisa que eu aprendi bem também era assim, what, né? Porque ela falava e eu não entendia, então eu falava, o quê? What? E também não dava muito certo, né? E depois eu me lembro que ela repetia 1, 2, 3 vezes, aí depois eu só vi uma palavrinha lá, assim, né? Never mind. Ou seja, esqueça. Deixa pra lá. Never né? mind. Já passou o assunto, já perdeu o interesse. Que fique claro que não fui eu, tá bom? Também. Mas... Eu não me recordo disso. Você trazia suas amigas e eu tentava falar inglês com elas, elas tiravam sarro de mim. Não acredito. As amigas americanas vinham pra casa e aí eu tentava balbuciar algumas palavras com ela, elas tiravam sarro, falavam assim, olha como ele fala, bonitinho. Ai, olha, tá vendo como fica na memória, né? Fica na memória. São muitas histórias e, assim, realmente teve essa dificuldade. Você não está sozinho. A gente tem um monte de relatos de pessoas que consomem o conteúdo aqui no canal, nas redes sociais e falam assim, eu me sinto travado, eu me sinto frustrado. Só que você conseguiu descobrir como aprender inglês. Então, a gente tinha escola de informática na época e a gente resolveu colocar uma sala de aula para minha filha mais velha dar aula. Ela já era tradutora e intérprete, começou a dar aula com 13, 14 anos, porque ela precisava recolher um dinheiro, ela ia fazer uma viagem para fora do país e ela precisava juntar $5.000. Imagina o dólar do valor que está hoje, mas o dólar já foi muito caro também no passado, questão de 20, 25 anos atrás, né? Então, foi bom, então vamos abrir uma sala, você dá aula. Como ela era novinha, ela tinha receio de dar aulas para executivo. A gente abriu uma escola num bairro bem chique aqui em São Paulo, né? Um bairro nobre, né? Na região de Moema. Só que aí eu comecei a perceber que aquela dificuldade que eu tinha, também os alunos tinham a mesma dificuldade, né? Lógico, a gente tinha pesquisado materiais, diversos tipos de materiais, e a gente tinha o melhor material que existia na época. Até que um dia, quando a gente descobriu isso, a gente acabou entendendo que o material que estava sendo aplicado não era um material ideal, né? Se você não está aprendendo inglês hoje, muito provavelmente o problema não está em você. Às vezes está na forma como você está sendo exposto, né? É que nem aquela história que você falou da ferramenta, né? Pra cortar uma árvore. É possível, mas você precisa usar a ferramenta adequada. Sim. O inglês que é aplicado hoje no Brasil, infelizmente, ele não ajuda o aluno brasileiro, né? E eu estava sendo exposto a esse mesmo tipo de material, né? Então isso acaba não dando certo. O Brasil é um dos países que mais tem escolas de inglês, de acordo com a ABF, e é um dos países que tem menos proficiência em inglês também, justamente pelo fator da ferramenta. Sim. Então, quando a gente descobriu isso, né, literalmente com o meu pai, a gente desvendou isso, foi quando tudo clareou. E aí a gente foi atrás para descobrir que realmente o material não era efetivo, ele não nasceu para ensinar um brasileiro o segundo idioma como o inglês, ele nasceu para aperfeiçoar o inglês de quem já é fluente, então ele é material importado, ele foi criado pensando no nativo. Então imagina, se você conseguisse falar todo o seu dia a dia hoje que você fala no português, se você conseguisse falar no inglês, seria maravilhoso, certo? Aliás, era isso que eu desejava e isso que todos os alunos desejam, é falar aquilo que ele já fala no português, também conseguir falar no inglês. Exatamente. Só que esse dia a dia, nos materiais importados, que todas as escolas, infelizmente, ou usam o próprio material importado, ou então
basear as suas metodologias baseado nesse conteúdo de material importado, eles não percebem que esse material foram feitos para aperfeiçoar o inglês de quem já é fluente. Você fez a pergunta lá, né? Aprender inglês depois dos 40, depois dos 50, né? 60. Dos 60, não faz diferença. Por quê? Porque, na realidade, se você tiver a ferramenta certa, não depende da sua idade, você vai aprender inglês muito mais rápido. Agora, se você não souber qual a ferramenta correta, você vai se esfolar todo, mas você não vai conseguir ter o resultado que você precisa. Eu digo esfolar literalmente porque se você usar um alicate, por exemplo, para tirar a cutícula, tudo bem, mas se você usar uma gilete, Ai, que horror. não vai dar para tirar a cutícula com a gilete. Uma coisa foi criada para resolver um tipo de problema, né? E a outra foi resolvida para um outro tipo de problema. Então, tem uma boa notícia aí. Então, o problema não está em você se você ainda não aprendeu inglês. A culpa não é sua. Exatamente, a culpa não é sua. Tá, não é sua agora, né? Porque se você continuar desse jeito, a culpa vai ser sua, porque agora você sabe como resolver o problema, né? Então fica esperto. Então, e a gente descobriu há 23 anos atrás, descobrimos que o problema de eu e outros milhares de pessoas não aprender inglês, o problema não estava na gente, né? Então isso foi libertador, porque é como se desvendasse algo assim, não, você não está aprendendo, não é por sua culpa, é por causa da metodologia. Exatamente. E quando a gente foi buscar isso, né, a gente descobriu mais de 38 erros comuns dessas ferramentas que eram aplicadas nos alunos brasileiros para aprender inglês e que mais prejudicavam o aprendizado deles do que auxiliava eles a alcançar o objetivo deles e resolver o problema deles. Então essa questão do material, por exemplo, é um desses, mas existem mais de 38 erros. E quando a gente descobriu esses erros, aí de novo, né, volta aquela questão. A culpa não era dele, mas agora algo precisava ser feito. Então a gente começou a resolver cada uma dessas questões para que a gente pudesse criar um método, uma metodologia de ensino que realmente trouxesse o aprendizado no inglês definitivo. Isso a gente aplicou com o meu próprio pai. E eu vou dizer o que eu sempre falo porque é verdade, nas melhores das intenções, mas se meu pai conseguiu aprender inglês, você também consegue. É só simplesmente utilizar a ferramenta certa que vai dar certo. Deu certo com meu pai, vai dar certo com você também. Vida, aí, ó, a consideração, tá vendo? Com muito amor. Mas é isso, realmente, assim, por isso que a gente começou de um tempo, já muito tempo atrás, nós começamos a dar garantia de aprendizado, exatamente por isso, né? Porque eu sou o pior tipo de aluno que possa existir, né? E tenho também a falta de tempo, como todos os brasileiros, como todo empresário, são várias demandas no dia a dia. Então a gente classifica 3 tipos de aluno dentro do mercado aí, né? O aluno A, o aluno B e o aluno C. O aluno A é aquele aluno que não vai ter dificuldade para aprender. É menos de 10% esse grupo no mercado. O aluno B já é aquele aluno que já tem um pouco de dificuldade, mas ele consegue, e dentro de uns 5 anos, ele consegue resolver o problema. Agora, no método tradicional. No método tradicional. Agora, o aluno C, ele jamais vai conseguir aprender inglês. E este se odiou. Só que ele representa 70% do mercado. Quase todo mundo tem esse mesmo perfil. Por quê? Porque nós somos um país que não falamos inglês. Então você não é muito exposto no seu dia a dia no idioma. Mas então imagina você tendo a necessidade de falar inglês e você ser o tipo do aluno C. Você poderia ficar 8 anos, 10 anos, 12 anos, como a gente já pegou alunos com essa bagagem, porque exatamente esse dia a dia na mente deles não funciona, assim como não funcionava na minha. Se você não aprender inglês, a culpa não é sua. A culpa não é sua. Porque você não sabia disso ainda, né? E é possível sim você aprender inglês depois dos 40, 50, 60, 70. A gente já teve alunos de todas essas idades. Até de 83 anos aqui, nós tivemos alunos aqui e tendo a resposta que ele precisava, né? Sim. I was blind, but now I see. Então eu tive até uma ideia, a gente pode até começar uma série do porquê você não está aprendendo inglês, pra você descobrir quais são essas coisinhas que te atrapalham de aprender inglês e como que você pode resolver, né? Porque como eu disse aqui, foram mais de 38 erros comuns. Então são 38 erros que você precisa se atentar e saber como corrigir, saber qual que é o caminho certo para você poder resolver o seu problema da falta de fluência. Então, se o seu Scarcelli concordar,
e quiser voltar, se vocês comentem aqui se vocês querem que ele volte, contando mais histórias. A gente vai explicando quais são esses pontos, esses 38 erros. Você topa? Só topo, com certeza. Então tá. Então já tá combinado. Agora, se você tiver mais pressa aí, clique aí no link abaixo aí desse vídeo, que a gente vai colocar uma promoção aí para você já resolver seu problema. Curso online totalmente voltado para ensinar alunos brasileiros que têm a mesma dificuldade que eu ou que não tenha dificuldade. Se não tem dificuldade, Melhor ainda. melhor ainda. Mas se você tem dificuldade, você pode resolver esse problema hoje mesmo, clicando aí, já indo pro nosso site. Lá vai ter uma promoção bem legal e você já pode resolver seu problema a partir de hoje. Viu só a promoção vindo direto do Big Boss? Então clique no link na descrição desse vídeo pra você saber mais. Você vai descobrir que esse curso é o mais completo que tem, ele é o mais interativo, didático, dinâmico, tudo isso online, porque realmente a nossa proposta online foi pra ter a sensação da sala de aula mesmo. Então clica no link que você vai saber mais e poder usar esse benefício pra se tornar aluna ainda hoje. E eu quero que você também comente aqui na caixinha de comentários qual que foi a sua maior dificuldade. Se tem alguma coisa que ele disse que você se identificou e quais são as suas dúvidas, tá? Porque como ele vai voltar aqui, a gente vai responder as suas dúvidas, a gente quer sanar todas as suas dúvidas que você tiver sobre o aprendizado do inglês, para que você tire esse peso das suas costas e veja que tem sim uma solução para você, tá bom? Combinado? Alright. Ok, então eu quero te convidar a se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, deixa o seu joinha aí, compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece, para que eles saibam que a culpa também não é deles. E pai, muito obrigada por ter vindo, obrigada por ter sempre compartilhar o seu conhecimento. Eu tô empolgada para começar essa série com você e eu sei que vai ser de grande valia para todos que estão assistindo também. Legal. Okay, so thank you so much for watching. I'll see you next week or every day on social media. Bye! Bye.